Muito bem, agora sim. Bom, vamos ler Gênesis capítulo 1, versículo 14. E disse Deus: haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais e para tempos determinados, e para dias e anos. Grande Pai, Tu és o Todo-Poderoso que tem nos salvado. E para nos salvar, somente tinha que ser o Todo-Poderoso. Ninguém poderia fazer nada por nós, senão o Senhor. Estamos agradecidos porque o Senhor nos escolheu e escolheu primeiro. Muito obrigado, Pai. Fale ao nosso coração, tira qualquer coisa que seja nossa e dê a sua palavra, para que o povo seja edificado nesta verdade, para a sua glória. Amém. Amém. Pode sentar. Eu quero falar sobre separação. Não podemos chegar ao céu se não formos separados. A gente precisa de viver separado. Agora, se você tomar no literal, separar-se da família, do trabalho, você depende. Muitas vezes da família, depende do trabalho, é separar daquilo que possa te envolver contra a palavra. Isto é uma separação total. Tudo aquilo que te envolve e que te separa de Deus, você tem que ir separando destas coisas. Nós não cremos em Deus apenas por crer, e nem tampouco queremos Deus apenas para parar de mentir, de jogar, mas queremos que Ele encha todo o nosso ser. Assim como o homem, ele quer a esposa, não apenas para certas coisas, mas que preencha tudo o que uma esposa deve preencher. Do mesmo lado, também o direito tem da moça escolher, querer um rapaz que preencha tudo.
ela não está desejando um rapaz, estou dizendo agora de uma cristã sadia, um rapaz que tem carro, um rapaz que tem moto, um rapaz que é rico, tudo isso é bom na verdade, mas ela quer um rapaz que seja separado, está pensando em cristianismo, está pensando em céu, porque tem gente que pensa só na terra, então o que puder ter aqui na terra de bom, vamos ter, é casa, carro, vamos desfrutar e depois vai para o inferno. Então a questão não é isso, é bom ter tudo isso e ir para o céu, mas se você vai fazer uma escolha, faça uma escolha do céu, que as pessoas sejam separadas das coisas do mundo para Deus. Assim cada um de nós devemos viver separados. E hoje é uma mistura, e o próprio povo da mensagem, depois de 40 anos de mensagem no Brasil, quase 40 anos, não está nada diferente dos outros. Só porque tem um profeta e é batizado em nome de Jesus Cristo. E se tem mais luz do assunto, merece mais inferno, merece mais condenação. Quanto mais luz você tem, é pior, se você não segue. Jesus falou que era melhor amarrar uma pedra no pescoço e lançar no fundo do mar. Isso daí é porque você tem conhecimento das coisas e não pratica aquilo. Então o cristianismo não é brincadeira. E hoje dizer eu sou um Brahma também não é brincadeira. Jesus veio e nos deu tudo o que precisava dar de exemplo. E ainda saiu dizendo, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Que a coisa mais difícil é você encontrar pessoa mansa e humilde. Está tudo, a igreja está cheia de gente, mas não tem manso e humilde de coração. E se você quiser céu, seja manso e humilde de coração. Eu tenho dito que humilde não quer dizer por roupa furada, roupa rota. Humilde não quer dizer um calçado aí, um butinão furado. Humilde é um espírito que está em você, espírito de humildade. Por isso, irmão Brana diz que aquela que tem um vestido de seda possa passar o braço em volta da irmã que tem um vestido de chita. Mas tem hora que é complicado. A de chita fica meia retraída porque está com um vestidinho de chita. Então já chama uma autocondenação em cima de si próprio. E não consegue aproximar da outra. A outra porque tem um bom vestido, já tem uma separação. E nós não estamos tratando de separação disso daí, não estamos tratando de separação de cor, nós estamos tratando de separação do pecado. Tem que se separar. E aquilo que você, pelo menos vê que tem aparência do pecado, se separa daquilo. O seu emprego, se começar a ter uma aparência, já larga dele. Mas eu vou passar fome. Então vai e completa a aparência. A Bíblia diz fugir da aparência do mal. O conversar com certas pessoas, se você percebe que tem uma aparência de adultério, largue de conversar com aquelas pessoas. Deixa elas de lado. Você não está julgando. Você tem que ter discernimento. O cristão tem discernimento. O irmão Brana disse, deixe-me conversar com uma pessoa 2 minutos e eu te direi que qualidade de espírito ela tem. Tem hora que você vive com uma pessoa 10, 20 anos e não sabe nada dela ainda. É falta de discernimento. Tem que haver discernimento. Você ouve a mensagem, ouve um pregador, você tem que ter discernimento da mensagem. Você diz, eu quero um pregador que me prega brandamente.
então procura um espírita. Porque se você for na Bíblia, você vai encontrar um João Batista metendo machado, você vai encontrar um Pedro dizendo para as irmãs parecer com Sara, e elas tinham toda a razão naquele dia de dizer: o que é isso, irmão São Pedro? Eu vou voltar mais 2000 anos atrás parecer com Sara? Não. E ele ainda disse que chamava o seu marido de Senhor. E é isso que nós aprendemos. Aprendemos a obedecer a Bíblia. Nós não estamos aqui para perder tempo. Eu creio que nenhum de vocês dão oferta, dão dízimo, vem na igreja por vir, perdendo tempo. Creio que não. Lá no profundo tem que haver alguma coisa que diz: olha, eu quero mudar de vida, porque só o que eu faço não está bom. Tem que mudar. Tem que haver uma separação. E as pessoas vão ter que perceber. Isso é normal na sua vida. Você não vai fazer careta, não, para se separar. Eu estou fazendo uma força para separar. Não, então pode largar de mão de fazer força, porque separação do erro não se faz força. Existe algo automático dentro de você que você chama de Espírito Santo. O Espírito Santo não dá certo com coisa nenhuma errada. Ou você mente dizendo que tem o Espírito Santo. O Espírito Santo não dá certo com nenhuma coisa errada. Então você não precisa ter mais nada. Então, eu quero os dons. Não, tenha só o doador. Se você tiver os dons, você pode se engrandecer, se envaidecer, ter muitos problemas na vida. Porque tem dom. E os dons são dados sem arrependimento. O pregador pode pregar e ser um adúltero. E não arrepender, e não tem problema nenhum. Ele vai se perder, ele vai para o inferno mesmo. Mas com dom, sim, com dom e tudo. Deus dá dom, mas ele não precisa nem arrepender. Agora, para receber o Espírito Santo é diferente. O Espírito Santo não entra se você não arrepende. Se você tomar a escritura de Atos 2,38, arrependei-vos. A primeira exigência de Deus para que você receba o Espírito Santo é arrepender. E arrepender já é dar meia volta, não é prosseguir daquela forma. Já é dar meia volta, mudar de direção. Você está arrependido. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, para remissão dos pecados. E aí, parou? Não. Aí que vem. E recebereis o dom do Espírito Santo. Isso não é um dom do Espírito Santo, é o próprio Espírito Santo. E recebereis o doador. É só arrepender e prosseguir. Então a gente está precisando sempre de uma separação total. Como crente, quanto mais velho fica, mais enferrujado ele fica. Precisando de alguma destreza espiritual. Ele está precisando. Eu tenho muitos anos de crente. Depois não é fácil você virar a cabeça dele, não. Já está cheio de dogma essa cabeça. E Deus sempre vem mudando as coisas. Irmãos, quando veio o avivamento pentecostal, todo pentecostal não esperava mais nada, só a vinda do Senhor. Vai vir o rapto, Jesus vai vir. Eles nem pensavam em filho do homem. E Deus ainda tinha que cumprir o filho do homem para depois dar o rapto ainda. E eles estavam todos, nós todos estávamos preocupados com o rapto, quando precisava saber primeiro sobre o Filho do Homem. Você não pode ir no rapto sem saber do Filho do Homem, pois é uma mensagem que ela está no entremeio. O Filho do Homem é a mensagem do entremeio. Você precisa de passar pelo entremeio para chegar ao rapto. Você não pode chegar ao rapto sem a mensagem do Filho do Homem. E a mensagem do Filho do Homem foi no tempo de Mombrana. Era reconhecer Deus em carne. E se você reconhecer Deus em carne, você sabe que Deus não falha. Deus não erra. Você tem que admitir que você falha e erra.
Mas Deus não falha, Deus não erra. O que Ele prometeu fazer, Ele já fez. Ele nem vai fazer. A gente vê assim, o dia terminou. Para começar, o Evangelho veio para nós 5 horas da tarde. Já no entardecer haverá luz. Era um mensageiro nascendo na América. Pronto. Na hora de ir embora, pegar as enxadas, limpar, pegar a foice, dar uma limpada nela, 5 horas está na hora de ir embora. Vou trabalhar muito agora. Não tem tempo para trabalhar mais. Não tem tempo. A questão agora é preparar para sair, é preparar para ir embora. A igreja teve muito tempo quando ela trouxe as enxadas, os enxadões, as foices, lá na era primitiva. Mas nós não, nós viemos na última era. A era mais curta, diz o profeta, é a era de Laodiceia. E se ela é uma era curta, então você tem que saber que ela não pode durar muito tempo. Nós já tínhamos que estar preparados para ver tudo isso. E quando veio o profeta, já veio faltando 1 hora para terminar o dia de Deus. Já às 5 horas da tarde. E aí chega a mensagem. Os pentecostais acharam, não vai vir mais nada. Não, o deles era só um comecinho. O deles era a restauração dos dons para a restauração de todas as coisas. Tinha que haver uma separação, uma mudança. Você vai ter que separar, mas como se separar de uma mensagem tão gostosa, cheia de avivamento, cheia de pregadores avivados, que pula, que grita, que revela o que está dentro de você, que diz o que você falou, pensou? Como que vai vir uma coisa melhor? Não, não vai vir não. E Deus ainda tinha mais coisas para dar e as pessoas estão satisfeitas. É como Laodiceia. Ela diz, eu sou rica e abastada, não preciso de coisa alguma. Aí Deus tem que falar para ela, você não sabe que é pobre, cego, desgraçado e nu. Agora não sabe. A pessoa está vivendo nesta condição e ela não sabe. Muitas vezes o membro está nesta condição dentro da igreja e não sabe, está cego. Ele lê a Bíblia e não entende. Ele lê a mensagem e não entende. Ele está cego. O povo pentecostal é o mais próximo de nós aí. É o povo que ficou cego quando William Branham chegou. William Branham veio com o ministério lá por volta de 23, 33, uma grande vindicação. E eles ficaram cegos. Eles não enxergaram nada. E não enxergaram nada da Bíblia. Porque os seus doutores em divindade acabaram cegando os membros, porque eles também procuram tais. São Paulo diz que eles procuram esses doutores. Eles amontoam para si esses doutores, que têm comichão nos ouvidos e não para com a verdade, com a palavra. Eles gostam desse tipo de pregador, que é lambe. As mulheres gostam do tipo de pregador maleável. Mas um pregador bom para vocês é Pedro, é Paulo, é João Batista, Herodias. Amém. O que as igrejas estão precisando hoje é de pregador igual João Batista. É hora que a mulher precisa de um marido igual a Abraão. Mas ela quer um acabe. Que ela entra no meio, que ela mexe na sua política, que ela influencia o seu povo. E acaba levando tudo para o pecado. Isso é o que Acabe teve com um casamento errado. Mas Abraão não teve esse problema. Ele casou certo. Ele casou com a irmã dele. Aí os outros, o que é isso? Ele casou com a própria irmã de sangue, filha do pai dele e não da mãe. E ela aprendeu a chamar-lhe de senhor. Porque quanto mais próximo você for um do outro, pior fica para a pessoa te respeitar. Você sabe que é assim. Jesus veio e diz, o profeta é sem honra na sua própria terra.
Ele não tem honra. Mas se ele estiver numa outra terra, ele é um homem de Deus, abençoado. Lá na terra dele, o que é fulano? Está com nada. Mas fora de casa, aquele marido no lar não tem honra, aquela mulher no lar não tem honra. Mas os outros falam bem deles lá fora. Vocês cantam e tocam aqui, me perdoe, mas se não tiver honra, lá fora, eles te dão honra. E você nem tem, e eles te dão. Oh, fulana, fulano, oh. Agora, eu preciso ver se eu estou separado. Eu preciso ver que o dom que eu tenho para falar, ainda que fala um pouquinho só, tem gente que fala bonito, fala bem, e eu não sei. Tem gente que diz, você só fala nervoso. Eu não sei, eu vim da roça, aprendi a falar desse jeito. Eu não estudei. João Batista foi assim, Pedro foi assim, não deu tempo de estudar. E Paulo, que foi igual você que estudou, Deus derrubou ele do cavalo, diz, começa de baixo outra vez. E ele começou a falar palavras difíceis que Pedro diz, muitos escutando, lendo as cartas de São Paulo, eles acabam arrumando heresia porque eles não entendem as palavras difíceis citadas pelo apóstolo São Paulo. Aí Deus teve que pôr um Pedro que falasse bem simples. E aquilo ali é o que ajuda. Então, meus irmãos, uma coisa boa na vida cristã é mostrar Cristo. Dá para mostrar Cristo, o povo lá fora. As pessoas, quando perdem a honra no seu país, buscam a honra de outros lá fora. E busca a honra dos cegos, quando eles perdem a honra de quem está mais próximo. E quem tem que falar bem de mim e me honrar, não são os de longe, são os de dentro da minha casa, que sente o meu cheiro o dia inteiro. Esse que tem que falar bem ou mal de mim. A honra que eu tenho que ter tem que estar ali dentro. Se ali eu não sou honrado, se ali eu não sou crido, não adianta crer em mim lá fora. Olha para vocês ver que hora que nós vivemos. Mas nós queremos que os outros de fora saibam, falem bem de nós. O primeiro é a família, é o mais próximo, é dentro de casa. Tem que ver se alguém dentro daquela casa diga o que você é e aquilo você sente bem. E aquilo você é mesmo. E se falar mais, você diz, eu não sou isso tudo não. Diminui um pouco aí. E tem gente que trata um com o outro, eles tratam conosco pensando que a gente é anjo. Não, somos homens. Eles escutam tanta coisa, mas aquela hora que você está ouvindo é um dom que você está ouvindo, não é o homem. O homem, Deus usa só as cordas vocais dele, mas é o dom que você está ouvindo. E se há o Espírito Santo em você, capta aquilo da pessoa, conforme a pessoa fala, você vai captar aquilo, não julgar aquilo, mas captar aquilo e saber que tipo de espírito está naquela mensagem, o que quer dizer aquilo. Está na hora do crente se separar do mal. Ama pai, ama mãe, ama todo mundo, ama o patrão, patroa, ama todo mundo, gosta de todo mundo. Para mim, o crente verdadeiro não é o encrenqueiro, é o que foge da encrenca. E tem uma briguinha ali na esquina, você não briga, mas fica estumando. Então você é tão errado quanto eles. Daqui a pouco sai um tiro lá, você foi atingido. Por quê? Você está tentando aconselhar. Deixar a pessoa certa para aconselhar.
Não é para você fazer aquilo. Você leva um tiro de graça. Cada um no seu devido lugar. As pessoas não percebem. Então vamos pensar nisso, uma separação. Eu pensei, unidade e separação. Tem que separar para unir. Você tem que separar do mundo para unir com Deus. Você tem que separar de Deus para unir com o mundo. Você não pode ter os dois ao mesmo tempo. Jesus falou que não pode. Você não pode ter Deus e as riquezas, mamon. Tem que ter um ou outro. Quer dizer, é um coração limpo, que tenha condição de ser simples. É simples. Tudo que você fala, o que você faz, forma de viver. Você pensou bem, Deus vir do céu e andar de alpargata aqui na terra? Vamos pensar, se fosse os nossos filhos enjoados, que tem hora que eles não querem ser nossos filhos e queriam ser filho do presidente que tem muito dinheiro. Eles queriam ser filho dos milionários. Tem hora que eles têm vergonha de ser filho nosso. Paga aluguel? Para que é isso? Sou seu filho, paga aluguel? Queria pôr roupas finas. Papai é muito pobre. Mamãe não tem aparência. Por certo, você acabou com a aparência dela. Cada cabelo branco que tem no pai e na mãe foi você quem fez. Ah, não, fiz nada. Não, são os inocentes. Cego, nu, infeliz e não sabe. São culpados daquilo. Porque nunca andou da forma certa. Sempre fez o que é errado. E fazendo, cada vez que você faz um erro, você coloca um cabelo branco na sua mãe, no seu pai, na sua igreja. Você envelhece a sua igreja. E Deus vem nos despertando para ser novo. Sempre tem que ser novo. Mudança, tem que haver uma mudança, uma transformação. Estamos saindo da terra, vamos para o céu. Tem que haver uma mudança. Eu tenho que ter alguém que me ama. E aqui eu sou amado, diz, na casa do meu pai eu sou amado. Os irmãos de José não gostavam dele, mas o pai amava tanto José. Mas os irmãos não gostavam, porque José sonhava. E quando José sonhava, todos os irmãos estavam adorando José, louvando José. Falei, não pode, pai, o seu sonho não dá certo. Até papai e mamãe estavam assim, o sol e a lua. Estava prostrado diante de você, tudo é assim. E papai ainda ama esse rapaz. Eles pensaram, bem, vamos matar ele. Eram irmãos. Eles não têm problema em matar, não, são irmãos. Isso daí são Caíns dentro da igreja, dentro da mensagem. Quando não é Caim no natural, é no espiritual. Matam a confiança da pessoa na outra. Agora, se há erros em nós, acertemos. Examina-se, pois, o homem a si mesmo, coma desse pão, beba desse cálice. Não, você não tem que esperar para outro te examinar, não. Examina você. Quando as pessoas forem querer falar de você, você já falou. Mas a primeira coisa que acontece conosco, quando erramos, camuflamos nosso erro. Entramos no porão. Aí alguém que viu nós entrar no porão, abre a boca, põe a boca no trombone. E aí você diz, aquele maledicente. É que você não examinou a si mesmo e não precisa nem entrar no porão. Ô irmão, fiz isso. Amém. Você viu, né? Amém. Glória a Deus. Me ajuda a sair dessa agora. Mas não, a primeira coisa que faz é esconder. A inclinação do homem é esta. Lá no Jardim do Éden foi isso. A primeira coisa que aconteceu foi pecar e esconder. Erra e esconde. E Deus pareceu um ser, um homem, lá no Éden. Porque Deus é eterno, Deus é onipresente. Ele sabia onde estava Adão, mas Deus agiu diferente lá no Éden. Ele agiu como um homem. Adão! Adão! Onde você está, Adão? Que eu não te vejo. Espera lá, é Deus. Deus sabe. Deus sabe onde você está. Deus sabe o que você fez nas escondidas. Deus sabe do seu namoro errado. Deus sabe da sua vida errada.
A primeira coisa é esconder, parece que Deus tem que gritar do púlpito, isso! No meu nome. Alguém diz, vem na igreja, Deus falou toda a minha vida. Era Deus no Éden dizendo, Adão! Onde está Adão? Está na igreja fazendo a coisa errada. Está dentro do Éden e fez coisa errada dentro do Éden. Está dentro da mensagem e fez coisa errada dentro da mensagem. Sabendo, advertidos. Se você fizer isso, você morre. Se fizer isso, vive. Ninguém quis comer da árvore da vida. Quiseram comer foi da árvore do conhecimento do bem e do mal. Daqui da morte mesmo. Você pode ver, a inclinação da carne é isso. O homem está inclinado a beber, o homem está inclinado a fumar, o homem está inclinado a adulterar, está inclinado a mentir. O que é isso? Ele perdeu a noção do que é a palavra, ele perdeu a noção do jardim que ele está. Ele tem uma mensagem, ela é verdadeira, mas ele perdeu a noção do jardim no qual ele vive. Deus já advertiu, desde quando a gente aceitou essa mensagem, aquela advertência que veio lá em 1972. Isso mexeu com a gente, tem que despertar a gente a vida inteira. A vida inteira. Se você tem suas falhas, eu tenho as minhas, mas a vida inteira você está consciente daquilo. Não tente camuflar os seus erros. Simplesmente diga, pequei contra os céus e perante ti, não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como dos teus jornaleiros. Tem hora que você chega a Deus, Senhor, eu não sou digno de ser chamado filho, mas o Senhor deixando eu entrar já está bom, pode ser um jornaleiro, um tapete. Quem é que é seu tapete? Para pôr ali bem na porta da igreja e todo mundo passar e... Ô irmão, aí o irmão tapete diz, ô, para um pouco, você está pensando que é o quê? São tapetes reclamões. Eu sou um tapete na igreja, tapete. Você é cobertura, você é telhado. Você quer ficar por cima de todo mundo. Ninguém te pisa não. E se pisar você briga. Cadê a mudança? Cadê a transformação? Cadê a separação? Eu ainda nem entrei na mensagem. E a gente vai pregando. Quem tem dom é isso. Por isso não te engane, não te ilude com dom. Eu prego muito bem, eu vou para o céu, que não dou um jeito na vida, não. Ninguém vai para o céu porque prega bem. Esse é dom que é dado sem arrependimento. Não precisa nem arrepender. Tem aquele dom. Agora tem gente que não tem. E tem uns que são teimosos. Não tem e quer ter. Tem uns que não tem, eles não sabem falar nada, mas quer saber falar. E diz assim, ó, é só falando que a gente aprende. Então vai, rapaz, você vai ser uma máquina apenas. Porque quem tem, quem tem nasce. Está lá dentro, está dentro da pessoa. Você pode ver que não mudou. Aquela personalidade que você tem não muda. Se você é calmo, a vida inteira você vai ser calmo. Mas se também não é calmo, a vida inteira você vai ter problema com esses nervos seus, com essa agitação sua. A vida inteira vai ter problema. Outro parece que vai para o céu, não é que vai para o céu mais fácil. A questão é que aquela pessoa, ela está com um dote natural. Nasceu daquele jeito. E você tem que pisar em você mesmo, como Brana. Ele sabia o dia que ele foi transformado, ele dizia, eu sei o dia da minha conversão. Quando aquela mulher tratou ele mal, ele disse, se fosse 2 anos atrás, não era fácil tratar com ele também não. Ele sabia quando fui transformado. Será que nós temos alguma marca aí? Tem uns que chegam e falam, você aguenta coisa demais. Aguenta, eu fui feito para aquele jeito lá, não tem jeito. Se você não aguenta nada, você foi feito desse jeito, para não aguentar nada. E tem um que foi feito palha, rapaz, pega fogo à toa. E tem uns que pegam fogo na igreja, a gente pega fogo, daqui a pouco. Cadê o irmão? Só sobrou a cinza. É irmão palha. Está na igreja. Mas é palha. Aquele fogo. Então, tem uns que é perseverante. É a vida inteira.
Quando você vê alguma coisa errada lá fora, luta para você não cair. Você tem que lutar. Você pensa, quem é que vai lutar? Você fica assim, ó, fazendo a coisa errada lá e chega na igreja e diz, não, irmão, ora por mim. Vou orar por você. Pode deixar que eu oro por você. Dever do cristão é orar por você. Ora por mim. E lá você não vigia lá fora. Só fazendo a coisa errada e depois pedindo oração. Ora por nobre. Tem que haver uma mudança. Isso está dentro de nós. Tem que haver uma mudança. Se o Espírito Santo está dentro, se ele não está, se tem apenas um dote natural, um dom, você nasceu. E quem nasceu com dom, eu vou te falar, se pudesse ter inveja, eu ia ter inveja de quem canta bem, toca bem, mas dá uma vontade de fazer aquilo. E a hora que eu pego o violão, não sai nada, dá vontade de sentar o violão nas paredes, não sai nada. Já vai aprender, posso ir lá, não tem dom para aquilo. Tem gente que não tem dom, quer ser médico, vai ser um açougueiro. Ele não tem dom para aquilo. Deixa aquele que tem dom, ele tem até a mão macia para mexer. Tem uns que pegam em você assim, parece que já vai arrancar a pele. Mas quem tem dom é diferente, trata com você, é assim a pregação. Você vai, prega, aquilo entra, e a coisa sai também, sai da gente. Não precisa aquela luta, oh meu Deus, está faltando palavra. Ô Jesus, ô, calma um pouquinho, já está acabando aqui, ó. Você não está vendo, rapaz? Não, tem dom, está lá dentro, flui. Talvez você fique me escutando aqui, 1 hora de pregação, como é que esse homem fala desse tanto? Meu Deus do céu, se eu falasse desse jeito, e depois se você ficasse quieto em casa do jeito que eu fico também, calasse a boca também. Aí cada um tem o seu horário de falar, cada um tem a sua hora. Então isso é um dom que a gente usa. Não pense que vai para o céu porque eu prego, os irmãos porque tocam bonito. Eu gosto, se eu pudesse tocar, eu ia tomar o lugar deles. Como eu comecei a igreja sozinho, eu fazia tudo. Eu era diácono, eu era cantor, eu tocava, pegava o violãozinho, chegava na frente, cantava, depois eu pegava a Bíblia, abria e pregava. É assim que se faz quando não tem mais nada, não tem mais ninguém para fazer. Aí vai aparecendo outro para fazer. Bom, agora já foi meu tempo. Aquele negocinho daquele chove não molha, aquele ninho que eu tocava, eu não sabia nem mudar a posição, cantava, eu não mudava de posição. Não, aquilo lá já foi, tem que deixar para quem sabe. Mas tem um que é teimoso. Aqui não é Manorivan, se for temar. E eu estou achando que ele tá pelejando para cantar ainda. Ver se canta alguma coisa. Ela que não sai. Você vê, nota certas famílias. A música está nela, está naquela família. Mas você pega a família inteira, como é que vocês tudo canta? Talvez o pai e a mãe não canta tão grande coisa, mas pega os filhos, você pega a família do Alexandre aqui, meu Deus, todo mundo canta. Lá em casa já falha, não dá não. Lá em casa já tem uns que começam o caminho assim e para mais depressa no caminho, né? E tem outros que canta, tem voz para aquilo. Aquilo é dote natural que a pessoa tem. Entende? Agora, eu estou satisfeito de ser o que eu sou, de ter o que eu tenho e de regozijar com o que os outros têm. Coisa boa é você não ter e saber que os outros têm e dizer, oh, glória a Deus. Isso é bom demais, né? O irmão Norivan não sabe fazer outra coisa, fica atrapalhando a gravação. Ei, glória! O Elias também não sabe cantar. Ei, glória! Então atrapalha as gravações e fica aquela coisa, o povo, oh, que os irmãos estão avivados. É o que eles têm, é só isso aí também. Se for para cantar não sai nada, então tem que atrapalhar a gravação. Oh, glória! Certo? Colocar alguma coisa dele lá dentro. Oh, pelo menos isso entra aí. Porque não dá para fazer outra coisa. Mas é o que tem, o outro não tem. Um você prega, o banco move com ele, pula. O outro enfia o banco mais profundo. Nem se mexe. E cada um está no seu lugar.
Não adianta querer, o outro tem que pular dentro. Se fosse todo mundo pular na hora daquela, bater a cabeça no outro, dá problema, dá acidente dentro da igreja. Aqui não é salão de dança. É onde você entrega a vida e se separa do erro cada dia mais. Separa do erro. Se você está convivendo com uma pessoa, falando com uma pessoa, conversando com uma pessoa e vê que a conversação dela não é boa, corrige ela. Estou falando de cristianismo. Entre nós, corrige. Não deixa passar não, corrige. Corrige, rapaz, a forma dele falar, o tipo de conversa dele, corrige ele. E a moça, se dá para corrigir a outra, da forma que está vivendo, da forma que está falando, seria fácil, é só olhar e corrigir. Você tem um espírito dentro, as pessoas aceitariam o seu conselho, mas se você for falar e tiver uma cauda, eles vão pisar. Você tem que falar, mas viver aquilo. Quando você fala e vive, não tem cauda para os outros pisar. Amém. É tanta coisa que tem na mensagem, mas eu penso em falar em tudo numa hora só. Julgamento. Pensando em julgamento, pensando em separação, o irmão Brana, no quarto selo 67, ele diz assim: agora nos últimos dias podemos olhar para trás e ver onde tem estado. Olhar para trás. Ele não estava nem olhar para frente mais, porque as coisas já estão ficando tudo para trás já. A única coisa que está aqui na frente, meu irmão, é o rapto. Você diz, não, tem a ressurreição, tem a voz de trombeta. Não, já está tudo para trás. Ah, eles não aceitam. O mesmo Senhor descerá do céu com alarido, voz de arcanjo e trombeta de Deus. Desceu em 1963. O mesmo Senhor descerá do céu. Apocalipse 10:1, 1 Tessalonicenses 4:16. Ele desceu em 1963. Ali aconteceu as três coisas juntas, diz o profeta, na mensagem o rapto. Quando ele desce, ele faz três coisas na sua descida. Tem gente que está esperando. Não, ele fez uma lá, vai fazer outra aqui. Ele fez tudo lá. Quando ele desceu, ele fez as três coisas. Até a minha ressurreição, que eu estou vivo, se eu morrer, e a minha ressurreição já está assegurada naquele dia. Assim como a minha salvação, não tenho que fazer nada, não tenho que orar, não tenho que pular, não tenho que gritar. A minha salvação está assegurada naquele dia no Calvário. Aleluia. Agora, a ressurreição, você não tem que fazer mais nada. A trombeta de Deus para se reunir. Gente, isso daqui é uma trombeta que você está reunindo ao toque da trombeta do sétimo anjo, e ela está unindo você com a palavra e separando você do pecado, separando você do mundo. É uma trombeta que faz isso, te une com Deus. Você não faz isso por si próprio. Isso é Deus, através de uma mensagem, que está fazendo isso em você. Amém. Aleluia. Quarto selo, deixa eu... 67 ainda. E sabemos que isto deve suceder ao fim das eras da igreja, imediatamente antes do rapto. Eu não entendo como podem imaginar que a noiva passará pela tribulação, porque tem que passar pela tribulação quando não tem nenhum só pecado. Espera lá, irmãos, o profeta está falando de noiva, esposa. Como que vai passar pela tribulação quando não tem nenhum só pecado? Aí você diz, então não vai ter jeito para mim porque eu tenho pecado. E a noiva, ela não tem pecado. Isso porque já foi apagado, filho. Ele já te declarou justo e acabou. Ele não conta mais nada. Ah, mas eu ainda vou falhar. Ele não conta mais nada. Aí alguém diz, então agora eu vou dar um jeito dele. Agora que eu vou falhar bonito que ele não conta mais. Aí que ele não está lá dentro ainda. Porque se Deus está lá dentro, você não terá desejo do pecado. O pecado virá te tentar, mas você não terá mais o desejo do pecado, porque você está selado dentro e o diabo está selado fora.
você envergonha da sua carne, dos seus defeitos, você envergonha, mas tem algo dentro que já tem mostrado para você que você está perdoado, e que Ele não vai me perdoar, não, já perdoou. Alguém fica aí com dificuldade, eu quero ver se Deus me perdoa. Já foi feito tudo no passado. Se você não aceitar seu perdão no Calvário, não adianta nem reclamar seu perdão hoje. Seu perdão está lá no Calvário. Simplesmente diga, eu aceito. Amém. A minha cura, a sua cura está lá no Calvário. Eu aceito. Eu creio. Amém. Eu não entendo como pode imaginar que a noiva passará pela tribulação, porque tem que passar pela tribulação quando não tem nem um só pecado. Isso é muito bom, não tem nem um só pecado. Agora a igreja sim passará pela tribulação, porque ela tem pecado. O pecado é a incredulidade, e você não tem incredulidade. Quando a pessoa tem incredulidade na terceira puxada do profeta, ela é que tem que passar pela tribulação. Esta é a igreja que passa pela tribulação, porque ela tem incredulidade na palavra revelada. Mas se você tem fé que aquela palavra foi revelada, não tem tribulação para você, e você não pode evitar essas coisas. Você anotou? Não pode evitar. Isso está aí, Deus já fez, já está tudo retratado aqui em sua palavra. Não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Aí Deus vem e põe a separação, Ele põe os grandes luminares para fazer separação entre dia e noite. E nós queremos misturar dia com noite, casamento de crente com incrédulo. Dia com noite. Deus já fez tudo separado. Isso daqui é noite, isso daqui é dia. Isso daqui é cristianismo, isso daqui é mundanismo. Então tem que haver uma separação para namoro, uma separação para casamento. Tem que haver uma separação. O erro tem que deixar de lado. Amém, amém. Eu quero tomar um outro ponto aqui. E tem pessoas, quanto mais a pessoa ela é sábia, ela não consegue captar a palavra. Guarde isso. Quanto mais sabedoria tem a pessoa, ela tem mais dificuldade para captar a palavra. Ela não recebe a palavra fácil, não, porque a sabedoria atrapalha ela. O simples tem mais condição. Por isso, quando Deus trabalhou, Ele sempre tratou com os simples. Os grandes que chegavam tinham que cair do cavalo. Se não caísse, ele derrubava. E se é para ser dele, como Saulo de Tarso, Deus podia dizer, eu não te quero do jeito que vocês estão, valentão. Venha cá, venha sofrer pelo meu nome. Vai lá, Ananias, prega para ele, diga para ele que eu vou mostrar para ele agora o quanto importa padecer pelo meu nome. E Paulo estava lutando e prendendo as pessoas em Jerusalém, achando que estava fazendo um grande trabalho para Deus. Aí encontrou Deus. As pessoas estão contra esses CDs, contra o Cordeiro sair do trono, quando essa luz está cruzando o caminho deles. Eles são rebeldes, eles são obstinados. E são as palavras duras que você encontra na mensagem do profeta também. Ele estava falando disso aqui. São obstinados, você pode ensinar, não adianta, aquilo não entra neles. São obstinados, é o que o profeta disse. Leia a mensagem unidade. Tem aqui mais alguma coisa que eu quero pegar, no 67. A noiva não tem nenhum pecado contra ela, ela tem sido branqueada e não lhe resta nem cheiro do pecado. Nem cheiro do pecado tem a noiva. A noiva é perfeita diante de Deus. Agora tem muita gente, irmãos, que fica assim, bom, eu não sou perfeito diante de você, mas sou diante de Deus. Espera lá, se você é perfeito diante de Deus, então você tem que aparentar alguma coisa diante de mim. Eu tenho que aparentar alguma coisa diante de você, não para enganar,
Mas tem que mostrar, por si somos perfeitos diante de Deus e nós todos somos humanos. O que faz esta perfeição foi o sangue que já foi vertido, que já fez a propiciação e que já saiu do lugar de intercessão e que está agora dentro de cada um de nós. Isso daqui é o que manda, mas as pessoas não conseguem obter resposta para as suas perguntas. A noiva é perfeita diante de Deus. A noiva não necessita da tribulação para purificá-la. A igreja passará pela tribulação, porém não a noiva. Aí a mensagem, unidade, vou ver se dou conta, né? Meu Deus. 195, unidade. Eu não quero aqui macular a pessoa, simplesmente mostrar para você quanto mais a pessoa é estudada, mais dificuldade tem. O irmão Brano está ensinando isso aqui, ó. 195 unidade. O irmão Livaire, se você segurar nisso, aqui está. Esta é a única questão com a qual discordamos. Ele crê que a igreja passará pelo julgamento. Eu não vejo isto. Eu não creio nisto. Agora, você quer ver os tópicos que o irmão Brana usa e que a pessoa, na sabedoria, pode usar aquilo contra o profeta. Noé nunca passou pelo julgamento. Ele passou por cima do julgamento. Aí o irmão Brano toma Noé, porque assim como foi nos dias de Noé, será nos dias da vinda do Filho do Homem. E o irmão Brano tomou Noé e diz que Noé não passou pelo julgamento, ele passou sobre o julgamento. Mas você vai ver o tipo certo, é Enoque. Então a pessoa diz aí, mas de toda forma ele teve que passar por cima do julgamento, mas eles não percebem que aquilo não é a tribulação. Ele passou por cima da tribulação. Abraão nunca passou pelo fogo. Ele estava fora do fogo. Israel não estava nos julgamentos de Israel. Isto estava separado do fogo. Fora dos julgamentos. A igreja passará por cima do julgamento na arca do Espírito Santo, levantada da terra. Agora, nesse tempo, você saber que o Espírito Santo é a arca na qual nós estamos, passando sobre os dias de Noé, os dias de Ló. E graças a Deus por isso. Olha a arca, Espírito Santo, diz Mombrana, a arca do Espírito Santo. Tem mais alguma coisa aqui no parágrafo 197, no final. Como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem, onde poucos foram salvos, muitos poucos. Está bem, a nossa arca do Espírito Santo flutuará bem acima dos julgamentos de Deus, porque já fomos julgados, como temos confessado Jesus, e Ele tomou nosso julgamento. Amém. Então você nem pecado tem. Isso não quer dizer que você vai agora, esse eu não tenho, então eu já vou cometer alguns para ter. Você não tem, é que o sangue de Jesus Cristo, que tinha que purificar, já purificou. Se você tem, não pode ser purificado mais. Por isso o imundo continue na imundície, porque ele não é purificado. Ele é imundo, ele pratica aquilo por prazer, ele vai naquilo por prazer, ele gosta de fazer aquilo. Mas o Filho de Deus não está lutando dia e noite. Deus encontra você lutando contra o erro, contra a mentira, querendo fazer só negócio certo, e tem hora que ainda dá um escorregão, diz, oh Deus, tem misericórdia, falhei aqui, eu preciso de ti, mas não quer falhar, não quer fazer aqueles negócios errados, não quer ter olhares errados, não quer ter ações erradas. Deus está vendo o seu esforço naquilo ali, e se você não quer ter, é por isso que Ele já te separou. Senão você queria estar misturado com aquilo. Irmãos, não é bom acostumar com as coisas erradas. Não é bom. Você pode ter alguma coisa que vem te surpreender, uma coisa errada na vida, mas não te acostume com ela. Peça a Deus, Senhor, me dê graça, eu quero me afastar destas coisas, porque eu quero mostrar cristianismo. Amém? Olha, tem hora que falta cristianismo nas nossas famílias. Família de pastor, família de diácono, família de músicos, falta na família dos crentes, está tudo na igreja, mas está faltando algo. E nós estamos precisando pedir, Senhor, me dê graça, porque nós precisamos acertar as coisas. Estamos preparando para uma saída. É hora de comer erva amarga. Aquele sopro
que eles pegavam e aplicavam nas portas também, e a erva amarga que eles comiam. Isso é para separar, a gente tem que ser separado. Ninguém no Egito está preocupado em fazer aquilo, ninguém. No Egito é todo mundo normal. Eles olhavam, passando na casa de um crente ali, aquele de Moisés, moço, a casa dele, a porta é por cima, está tudo sujo de sangue. Vai dar um trabalhão para lavar aqui, não sei por que fizeram isso. É que Moisés tinha ouvido Deus. Mata o cordeiro e aplica o sangue no umbral da porta. É que você ouviu Deus em William Branham dizer para você: onde estão os trovões? Foram revelados nos 7 selos. Você ouviu Deus. O cordeiro, irmão, passou o tempo do cordeiro, gente. Irmão Branham diz que esse tempo foi o tempo da era de Lutero, de Wesley. Leia a mensagem do sinal. Ele diz: agora não. Agora não é tempo mais do sangue, ele diz. Não é o sangue, é a vida. Agora não é o sangue, agora é o Espírito Santo. Não é apenas dizer: eu sou santificado pelo sangue. Não, agora é hora. Ou tem o Espírito dentro ou não tem. Aquele que é imundo seja imundo ainda mais. Aquele que é santo só pode ser santo mais ainda. Cada dia é mais santo. Amém? Olha, eu não tenho tempo para discorrer tudo mesmo. É difícil. Tem mais coisa boa aqui, onde o irmão Branham diz no 189, só para me encerrar, ele diz: estou persuadido que muitos de nós têm recebido o Espírito Santo, mas nós simplesmente recebemos o suficiente do Espírito Santo em nós para nos colocar em um lado onde não queremos mentir, não queremos roubar, não queremos fazer nada, mas Deus deseja encher cada fibra de sua igreja. Quero que você, já não minto mais, não fumo, não bebo, acho que já está bom. Não, Deus quer encher cada fibra da sua igreja. Ele deseja encher o seu pensamento, onde que você acorda, o pensamento está cheio de Deus. Anda o dia inteiro, trabalha o dia inteiro em casa, minhas irmãs, e vocês nas firmas, e mesmo dirigindo, fazendo de tudo, olha, mas a mente carregada de Deus. Deus tomando conta do seu ser total, preenchendo cada fibra do seu corpo, da sua igreja. Ele deseja encher o seu pensamento, ele deseja encher sua mente, ele deseja encher cada pedacinho de você. Pai Celestial, eu peço ao Senhor, encha cada pedacinho do meu ser. Eu preciso. Todos nós temos nossas lutas, e nesta terra nós sempre temos um arranhão. Graças a Deus pela perfeição, pelo José, a palavra da hora, e a revelação do dia, e não tem coisa melhor do que isso, para passar no nosso arranhão também. Graças a Deus pelo sofrimento, pelo caráter de Jacó, como diz o seu profeta, que tirou o arranhão do José. Deus, quantos arranhões nós temos, e é tempo de perfeição, e estamos aqui certo que o Senhor Jesus Cristo, seu sangue, já tirou todos os nossos arranhões, todas as imperfeições, e agora estamos diante do altar, agradecido pelo que já foi feito, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém.